Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, portal de transparência da IADPE Presbítero Giovanni Cardoso. Meus queridos irmãos, diante das inúmeras denúncias, dos indícios de crimes e contravenções que vem envolvendo o nome do presidente da nossa Igreja Assembleia de Deus Pernambuco, políticos eleitos pelo Projeto Cidadania, mais precisamente o deputado estadual Adalto Santos e a vereadora Aimee, inclusive culminando ultimamente, esta semana, no último dia 18, com a publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público Estadual, abertura de investigação, abertura de inquérito pela Promotoria de Pernambuco, inclusive denúncia essa proferida por um pastor, apresentada por um dos pastores da nossa igreja, que a promotora responsável pelo caso remeteu também à Polícia Federal para aprofundar as investigações. Tudo isso tem trazido para a nossa igreja desgaste para homens e mulheres sérios da nossa igreja, que são a maioria, pastores sérios que ao longo desses 20 anos permitiram que uma minoria de homens que, quem sabe, outrora foram homens de Deus, mas que hoje estão desviados, permitiram que esses homens os dominasse. E isso nós reportamos aos grandes tiranos e às grandes ditaduras na história da humanidade, aonde um ou um pequeno grupo, apenas um homem ou um pequeno grupo de homens desviados, perversos, malignos, conseguem dominar a maioria de homens de bem. E os pastores sérios da nossa igreja foram permitindo isso. E aí, irmãos, nós fomos buscar respostas no estatuto, porque a Bíblia é clara a respeito de tudo isso, os irmãos sabem. Mas vamos buscar a resposta no estatuto da nossa igreja, irmãos. O que diz o estatuto da nossa igreja diante de tudo isso que está acontecendo? Os irmãos lembram daquelas 5 mentiras escandalosas que o presidente ele falou lá em dezembro de 2016 aos promotores eleitorais, quando foi inquirido sobre o Projeto Cidadania, e que um dos seus auxiliares, Isaac Silva, corroborou com as mentiras do presidente. E eu venho dizendo, não só eu, mas vários irmãos e pastores sérios, só que não podem, é evidente, se revelar esses pastores, por N situações, que apenas uma irmãos, daquela mentira, daquelas 5 mentiras proferidas pelo presidente da nossa igreja, apenas uma era suficiente para que ele fosse afastado, né? Investigado pela diretoria e pela Comissão de Ética e Disciplina da nossa igreja. Isso é feito com presbíteros, com outros obreiros, mas com o presidente não. Por quê? Porque ele conseguiu aparelhar uma diretoria com salários milionários para defendê-lo a todo custo. Então ele faz o que quer, ele faz e acontece. Muito bem, e aí nós fomos, irmãos, para o estatuto da nossa igreja, e a subseção 1, que fala do pastor presidente, o que ele deve ou não fazer. O inciso 2 diz o seguinte, que o pastor presidente, no uso de suas atribuições, ele deve observar, no cumprimento de suas atribuições administrativas e sociais, a orientação divina e as diretrizes bíblicas. Aí eu pergunto, irmãos, será que o presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus Pernambuco, ele observou as diretrizes divinas e bíblicas quando ele se posicionou para mentir perante o Ministério Público Eleitoral? Será que ele tem seguido as orientações divinas e bíblicas, como diz aqui o inciso 2, com relação à pessoa do presidente da igreja, quando ele transfere obreiros, quando ele pisa no pescoço de obreiros, como ele fala nas reuniões, quando ele transfere simplesmente por inveja do seu filho Ailton Júnior, quando tem inveja dos obreiros, ou por estar sendo ofuscado? Será que ele está agindo, irmão, segundo as diretrizes bíblicas, quando adquire imóveis milionários com os dízimos e ofertas da igreja? Será? E aí o artigo 82, que fala das vedações do pastor presidente, o inciso 4 diz o seguinte: é vedado ao pastor presidente envolver-se em atividades seculares que impossibilitem
de conduzir com zelo os trabalhos da igreja em sua dimensão espiritual. Aí eu pergunto, irmão, envolver-se com a politicagem, envolver-se, irmão, com essa situação aí que está sendo denunciada, investigada pelo Ministério Público, com dinheiro público, colocar pessoas, e isso vai ficar provado, porque nós estamos relacionando um número grande de irmãos. Eu mesmo aqui em 2010 ouvi claramente em várias reuniões quando se dizia que os deputados da igreja seriam eleitos e eles só teriam direito ao salário deles, porque a verba de gabinete seria administrada pelo presidente da igreja. Aí eu pergunto, será que o presidente da nossa igreja, irmão, não se envolveu tanto com as coisas seculares, levando a igreja a um descrédito espiritual? Será? E aí o artigo 84 do Estatuto fala sobre os motivos em que o presidente da igreja perderá o mandato. E o inciso 1º diz o seguinte, que ele perderá o mandato por violação de qualquer das vedações constantes no inciso 21. Aliás, no parágrafo 21 e seus incisos. O parágrafo 21, irmão, fala sobre as vedações ao membro. E o pastor presidente, ele é um membro da igreja. Então é vedado aos membros da Assembleia de Deus Pernambuco, inclusive ao presidente. Inciso 1, praticar atos libidinosos e pré- ou extramatrimoniais, prática de ato libidinoso, manter concubinato, manter união estável e vários outros. Mas nós queremos destacar 2. O inciso 8 diz, incorrer em conduta escandalosa na sociedade. Eu pergunto, irmão, o simples fato do nome do presidente da nossa igreja estar envolvido com o deputado estadual Adalto e com a vereadora Aimer, na suposta prática de rachadinha, usando dinheiro público para pagar funcionários da nossa igreja. Eu pergunto, seria ou não isso conduta escandalosa à sociedade? O inciso 10 diz o seguinte, é vedado ao membro e, consequentemente, ao presidente da igreja valer-se da condição de membro ou do exercício de função ou cargo para obter proveito pessoal ou de outrem em detrimento da igreja. Será que o presidente da Assembleia de Deus Pernambuco está praticando isso, irmão? Se valendo da sua condição de presidente, do cargo que ocupa na igreja, para obter vantagem para si? Sim ou não? Será que não? Como por exemplo, irmãos, e aí eu quero perguntar ao senhor presidente da Assembleia de Deus e à diretoria, e aos deputados da nossa igreja, que por ocasião do primeiro processo, dos 2 primeiros processos que os irmãos aí em Recife ajuizaram, que é aquele processo na 13ª Vara Cível e o outro na 24ª Vara Cível, um de prestação de contas e obrigação de fazer. E aí eu pergunto, presidente, é verdade que o senhor exigiu, tanto do deputado federal como do estadual, R$100 mil de cada um deles e 50 mil da vereadora Aimee? Aí eu pergunto, isso é valer-se da função que ocupa na igreja para obter vantagem própria, sim ou não? E aí, irmãos, a subseção 2, o artigo 37, fala a respeito do processo disciplinar, o que acontece com um membro, principalmente membro de categoria especial, que é chamado membro de categoria especial presbítero, evangelista, pastor, e aí está inserido o pastor presidente, diz que quando qualquer denúncia é feita contra um desses membros, e principalmente contra o presidente da igreja, no caso dos presbíteros, a comissão de ética e disciplina afastará o obreiro preventivamente até a conclusão do processo. Já no caso do presidente da igreja, quem afastará é a comissão de ética e disciplina sob a ordem, a determinação da diretoria da igreja. Mas a gente sabe que isso é difícil porque a diretoria da nossa igreja é aparelhada para defender e esconder os graves desvios de conduta da presidência da nossa igreja. E aí, meus irmãos, a Assembleia de Deus Pernambuco vem sofrendo, sendo desgastada, não por nós, não pelos irmãos que estão denunciando, mas por quem está praticando toda sorte de iniquidade e por quem está escondendo todas essas iniquidades. Nós temos certeza que o Ministério Público, a Polícia Federal, provará, porque são instituições que trabalham com seriedade
Eles farão o papel que a lei os incumbiu e ainda mais, farão o papel que a diretoria da nossa igreja deveria ter feito há muito tempo e não faz. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Continue orando pela nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco.